Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui, agora para o quarto vídeo, né? A Feia já está me olhando aqui. Bom, ontem eu parei no casamento, né? E no nascimento do meu filho, Fábio Nunes. Mas vocês devem estar se perguntando, e aí, Vanessa, o que aconteceu com seus pais biológicos? Bom, enfim, eu esqueci desse detalhe, né? Então, a Maria, minha mãe biológica, encontrou uma pessoa maravilhosa e se casou com ela. Ele se chamava Tico, uma pessoa muito maravilhosa, uma pessoa extraordinária, um coração que não cabia nele. E com ele, ela teve a Elisete, o Ito, o Benedito e o Leandro. Então eu tenho mais 4 irmãos por parte de mãe, né? E infelizmente o Benedito já é falecido, ele faleceu novo, em virtude da bebida, né? Ele bebia, né? Então acabou morrendo, não tinha, eu acho que nem 40 anos, né? A Elisete teve 5 filhos, né? Se casou também com uma pessoa maravilhosa, o Wilson, e infelizmente ele faleceu de câncer. E tem a Arielle, que é casada com uma pessoa também fabulosa, Fernando. E o Ito também é casado, também tem filhos, né? Então, Khaled e tem um enteado também, né? Então, o Leandro também é casado, tem filhos também. E o Alziro, ele também achou uma pessoa maravilhosa, Lazinha, né? Chama ela de Lázara, Lazinha. E ela teve um filho, né? O meu irmão Alessandro, que fez aniversário agora dia 11 de dezembro também. Então, eles continuaram a vida deles, né? Foram felizes. O Alziro, infelizmente, faleceu de uma parada cardíaca. Já vai fazer 3 ou 4 anos. A Maria, infelizmente, como eu falei, também faleceu de câncer, né? A minha avó materna, a avó Cida, todos, eu conheci todos, né? Também faleceu de câncer no seio. A minha bisavó faleceu de velhice. O meu avô, conhecido como João Barbeiro, também falecido. Então tem aí uma família aí que já vem de um tempo já de falecimento, né? Bom, eu parei também, né? No meu casamento. Pois bem, depois que eu me casei, eu voltei a estudar. Lógico que no começo o Jorge foi contra, né? Mas casamento, né? Não é aquele mar de rosa que você imagina quando você se casa, né? E as coisas precisam ser aí melhor, como que eu posso dizer, né? Todos os casamentos têm altos e baixos e sempre a mulher tem que ajudar o marido nas coisas, então eu resolvi estudar. Aí eu me lembro, eu voltei no segundo
ano do ensino médio, antigo segundo colegial. Ai, vocês não imaginam. Quando eu fui no primeiro dia de aula, eu não queria entrar. Não queria entrar de jeito nenhum, porque eu era a mais velha da turma. E lá estava a minha irmã de coração, a Vânia. Ó, a feia apareceu. A Vânia. Esse é o carinho dela, ela quer carinho, quer atenção. A Vânia. Eu não queria entrar de jeito, mas de jeito nenhum. Da porta eu estava eu estava voltando já da porta, né? Aí a Toninha Bretão, inspetora de aluno, e a Cecília Shed vieram até mim no carro e falaram: não, você não vai. Ai, que unha afiada, não, feia. Você não vai embora. Você vai entrar. Falei, pelo amor de Deus, ai que vergonha. Olha, todo mundo, pessoas jovens aqui, eu tô velha para estudar. E aí elas falaram: não existe idade para estudar, não existe isso. E eu acabei entrando. A Vânia me segurou pelas mãos e me levou. Eu voltei no segundo ano do ensino médio. Nisso o Fábio já tinha uns... Ai, não me lembro. Mas ele era pequeno ainda. Ele ficava com a minha mãe, que era viva e praticamente me ajudou a criar ele até 10 anos, quando ela veio a falecer de um aneurisma, né? Olha, pessoal, perder o pai dói. Dói muito. Mas perder a mãe não tem como explicar. Dói muito mais, muito mais. Quando eu a perdi, eu tinha 27 anos, né? Também, novamente, me revoltei. Mas que a gente, por mais que a gente viva, a gente nunca se acostuma e aceita a perda, né? Bom, enfim, eu me lembro, eu não sabia mais nada. A Vânia, a Valquíria, o Vaguinho, que hoje é veterinário aqui no Guaraiúva, eles me ensinavam, sabe? Tinha o Ricardo, japonês, ele era super inteligente. Então, eles me ensinavam, porque eu tinha esquecido tudo, e ali a gente formava, assim, uma equipe, assim, ó, maravilhosa, entre outros colegas, né? Para minha surpresa, no Dia das Mães, a sala fez uma festa para mim, porque eu era a mãe da sala. Ganhei um cisne, que é a coisa mais linda que eu tive, esse cisne, até o meu neto quebrar. Ela é brava ainda, ó. Até o meu neto quebrar, né? Sem querer, lógico, né? De repente caiu, ele esbarrou lá com a bola, né? E caiu e tal. Mas foi uma época muito deliciosa, muito boa. Eu amei muito estar com o pessoal. E aí, quando chegou o terceiro colegial, terceiro ano do ensino médio, vou pedir licença porque eu vou ligar o ventilador, que tá muito quente e eu tô suando. Voltei. Bom, falar aqui já não é fácil, né? Ainda com calor e o suor do nervosismo também, junto os dois, né? Fico toda brilhosa aqui, ó, pra vocês. Bom, enfim, vamos lá. Vamos ser mais rápido. É que é tanta coisa, né, pra gente se lembrar. Aí, quando eu terminei o terceiro ano do ensino médio, eu falei, e agora? Eu não posso parar de estudar? Porque que exemplo eu vou dar pro meu filho, que tá crescendo, e que vai haver um momento na vida dele que ele vai falar, mãe, eu não quero mais estudar. Eu vou falar, não, você vai estudar. Ele vai virar para mim,
Você começou a estudar depois de casada, estudou e não fez nada. Terminou só o ensino médio e pronto, acabou. Por que que eu vou ter que fazer alguma coisa na minha vida? Falei, ah, tá. Então, eu vou escolher uma faculdade. E foi aí que eu escolhi fazer biologia, né? Na época, a gente fazia licenciatura curta em matemática e ciências, que poderia dar aula da quinta série à oitava série, que hoje é do sexto ano ao nono ano, de matemática e ciências, biologia no ensino médio e química física na falta de professor. E eu fui fazer. Junto comigo foram fazer também alguns amigos aqui de Vargem, né? Entre eles o Antônio Carlos, o que eu dava muita risada. Na faculdade fiz muitos amigos, tá? Mas não consegui ir de ônibus. Sabe por quê? Não vou dar nome aqui, mas infelizmente, né? Sempre tem alguém que gosta de atrapalhar a vida dos outros, né? E gosta de uma fofoquinha. É época de política, né? Como sempre, o meu nome se envolve em política. Lá saiu uma fofoquinha de política que eu havia dito, que eu havia falado, de umas pessoas que eu gostava muito, muito, muito. E o que era mentira, tá? E eu me enganei pensando que era uma outra pessoa que tinha feito essa fofoca. Pensando que era a Vânia, a quem eu devo minha desculpa, minha eterna desculpa, meu perdão. E acabei ficando de mal com a minha irmã, porque quando eu mudei aqui em Vargem, eu tinha 10 anos e ela era pequena, acho que tinha uns 6, 7 anos. E a gente brincava, a gente cresceu junto, então foi a minha amiga, minha irmã, minha tudo, meu tudo na minha vida. E eu achei que ela tinha feito isso, e não foi. Fiquei de mal com ela, e depois tudo se resolveu. Descobrimos quem é que foi o fofoqueiro, e eu não fui mais de ônibus. Aí eu ia de carro. Eu me lembro, na época eu tinha um Fusquinha velho, só tinha um farol. Eu tinha que arrumar aquele farol. Meu Jorge sempre foi assim, ó, mão fechada. Sempre foi bem rigoroso no dinheiro, né? E a minha mãe sempre me ajudava. Troquei o farol do meu Fusquinha e olha, vamos lá. Não é isso que vai me fazer parar. Porém, né, eu encontrava com esse fofoqueiro aí, né, constantemente. Mas tudo bem, eu perdoei, porque também talvez não tenha sido na maldade, né? E na faculdade, sempre fui meio briguenta, né? Então, o pessoal sempre queria que eu fosse representante de sala, essas coisas. E eu não queria ser, mas acabava me envolvendo. E aí reivindicava as coisas junto com os professores. Nunca gostei de injustiça, nunca mesmo. E para isso eu sempre batia de frente e bato de frente com quem for preciso. Porque olha, pessoal, eu cheguei aonde eu cheguei na minha vida, não foi puxando o saco de ninguém, tá? E não foi abaixando a cabeça para injustiça, para discriminação, para pessoas prepotentes, de forma alguma. Eu cheguei pelos meus méritos, tá? Porque eu era competente naquilo que eu fazia e nunca puxei saco de ninguém e sempre fui sincera e transparente na minha vida. Então, lá fomos nós. Tínhamos aula
de anatomia em sábado. E eu levava o Fábio. Nessa época o Fábio tinha acho que uns 5, 6 aninhos. Imagine, ele deve se lembrar, se ele ver esse vídeo ele vai morrer de rir. Ele foi crescendo, se acostumando com os pedaços de pessoas, né? Porque a aula de anatomia a gente estudava o corpo humano, né? E ele adorava quando chegava sábado para ir comigo para a faculdade, né? Para dar uma folga para minha mãe, coitada, né? Bom, tanto é que ele cresceu dizendo que ele queria ser médico, porque gostava de mexer com a parte humana, né? Bom, eu precisei, antes de entrar na faculdade, não, eu já tinha entrado na faculdade, eu precisei trabalhar, meu primeiro emprego. Eu me lembro que foi um dia só, na fábrica de costura do Kiko aqui em Vargem. Ai, pessoal, não aguentei a dor nas costas. Fui até a hora do almoço e não voltei mais. Eu ainda encontro com o Kiko e falo para ele: Kiko, olha, foi meio período só. Eu nem coragem e nem coragem de voltar na sua firma eu tive mais. E nem recebeu meio período, eu fui. Ai, não aguentei a dor nas costas. Brinco com ele e ele ri, né? Gosto muito dele, o Kiko, né? É uma pessoa muito especial para mim, né? Então a gente brinca, pode brincar nesse sentido. Aí surgiu um concurso e eu fui. Concurso não, um processo seletivo para trabalhar para a Prodesp, aonde tinha o posto fiscal aqui na rodovia Fernão Dias. E ali eu passei. Assim como eu passei, o Antônio Carlos passou, Regiane passou, Valquíria passou, e foi muito bom ali o tempo que a gente trabalhou ali. A gente estudava também, porque fazia faculdade juntos, né? Então o serviço era tranquilo. O Oswaldo era o nosso chefe. Aquele não foi um chefe, aquele foi um pai, tá? Aquilo foi um exemplo de pessoa, de humildade, que muitos chefes por aí precisavam ter aprendido com ele. E lá a gente trabalhou, né, por vários anos lá, acho que em torno de 5, 6 anos, alguma coisa. Só sei que eu terminei a faculdade, terminamos, né, a faculdade, e aí eu fui tentar aula aqui em Vargem. Pessoal, foi uma barra. Eu até que eu consegui. Mas deu acúmulo de cargo, eu tive que parar. Aí, logo depois, nós saímos, né? A Prodesp fechou, não trabalhava, não prestava mais serviço no posto fiscal, e a gente saiu. E eu novamente vim bater na porta da escola de Vargem, do Adélio Ferraz de Castro. E aí, pela minha insatisfação, pela minha tristeza, esconderam aulas para não me dar. Isso eu só fui saber quando o destino é tão maravilhoso, né? Quando eu fui trabalhar de escrivã de polícia, eu precisei ouvir a diretora da escola, né? Numa conversa informal, assim, tal. A gente conversou, a gente se encontrou, né? Não que eu fui ouvir ela no inquérito, a gente se encontrou na época que eu trabalhava como escrivã. E eu perguntei para ela, falei: escuta, eu passei pela porta tantos anos atrás, eu vi na lousa tantas aulas de matemática. Quando chegou a minha vez, aquelas aulas haviam desaparecido do quadro. O que aconteceu?
Ah, Livanete, eu vou ter que contar para você. Me desculpe, eu fui pela cabeça de fulano e cicrano e falaram: ah, esconde a aula dela aí, não é dar aula para ela não, entendeu? Pessoas que eu também já perdoei, tá? E nisso eu fui bater em Extrema, onde eu fui recebida de braços abertos. Amanhã eu continuo falando de como eu cheguei a Extrema, a primeira escola, Alfredo Livotti, com a diretora, Dona Judite, outra mãe, outro exemplo de mulher na vida pública, na vida privada, como chefe, como, olha, como ser humano iluminado, tá? Então, ela, o Livotti também, né? Marcou muito na minha vida, muito na minha vida. Amanhã eu volto a falar da escola Alfredo Livotti. Um abraço.